por que a gente colocou, né, esse tema? Assim, esse tema era só para vocês olharem e falar assim, como assim nutrição esportiva não é para atleta? Na realidade, a gente sabe que nutrição esportiva, claro, também é para atleta, mas o que eu queria dizer era que não é apenas para atleta. A gente fala em nutrição esportiva basicamente para o indivíduo que faz atividade física. E ele vai me perguntar o que eu vou comer antes do exercício, o que eu vou comer na hora que eu chego em casa, será que eu tenho que suplementar, será que eu preciso tomar Gatorade? Esse tipo de situação, a gente precisa ter conhecimento, e dentro da prática clínica, a gente não tem essa ideia, muitas vezes a gente não sabe, a gente tem dificuldade de orientar nosso paciente. Eu estou falando isso porque quando eu me formei, já faz algum tempinho, isso foi em 99, tá, gente? Não calculem a minha idade, por favor. Quando eu me formei, eu não tive a disciplina nutrição esportiva na faculdade. Na minha época, era uma disciplina optativa, e aí eu escolhi essa disciplina, e o professor deu 6 meses de aula, daí ele não era nutricionista, aí tiraram o professor, daí a gente ficou sem professor, enfim, demorou para chegar outra professora, a gente perdeu muito do conteúdo. Então, na realidade, são coisas que a gente não vivencia na faculdade. E eu, por acaso, quando eu comecei a atender, os meus primeiros pacientes eram praticantes de exercício e, por acaso, eu comecei a atender uma equipe do pessoal de atletismo. E aí, nossa, eu tenho até vergonha de contar isso para vocês, mas eu vou compartilhar minha experiência com vocês, porque eu tinha uma conduta, assim, porque eram adolescentes que estavam na equipe de base do atletismo, eles queriam aumentar peso. E eu não conhecia suplemento, não conhecia nada, nunca tinha visto nada disso. Sabia que existia, mas pensava, nossa, isso aí é tudo bomba, né? Igual acho que todo mundo pensa. Hoje em dia é um pouco mais acessível, mas em 1999, que a gente não tinha essa coisa de internet, Google, né, para estar tão disponível. Então, eu me lembro de passar a prescrição do plano alimentar para os atletas e falar assim: olha, vamos tentar aumentar o máximo possível as calorias para vocês conseguirem aumentar o peso. E eu lembro de mandar eles fazerem shake com leite condensado, colocar amendoim, colocar não sei o quê, tudo que você conseguir bater no liquidificador. E o pai de um desses meninos, ele foi meu dentista por muitos anos. Depois eu confesso que eu tinha até vergonha de ir lá no dentista, pensar assim: será que ele ainda pensa que eu trabalho daquele jeito, do jeito que eu atendia o filho dele? Porque quando você começa a vivenciar isso e vai estudar e vai atrás da verdadeira informação, você começa a ver que você está fazendo muita coisa errada. Que existe sim uma prescrição adequada para o atleta, para o indivíduo fisicamente ativo, e que você precisa ter conhecimento para poder trabalhar com esse paciente no seu consultório, porque senão ele não vai ter resultado. E aí vem a questão: que linha de nutrição você segue? E quando a gente pergunta isso, eu não sei se alguém aqui quer falar alguma coisa. Ah, que linha você segue? Ah, eu sigo a nutrição comportamental. Bacana. Eu sigo a nutrição paleolítica. Eu trabalho com dieta mediterrânea. Eu trabalho com jejum intermitente. Enfim, nem sei se isso é uma linha, mas tem gente que só indica low carb. Será que você precisa ter uma linha? Eu costumo dizer que a gente precisa atender o paciente que estiver ali na nossa frente. E se a gente parar para pensar, eu só atendo, eu sou da linha low carb. Será que eu vou conseguir atender todos os pacientes que surgirem na minha frente? Obviamente, se tiver alguma condição muito diferenciada, alguma patologia que você desconhece, que aconteceu ali, apareceu na sua frente e você não está preparado, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando a gente tem algumas estratégias, a gente previne esse tipo de coisa, questionário pré-consulta, você consegue evitar essas surpresas. Então, você já vai para o atendimento preparado. Então, se você faz esse tipo de coisa, você consegue se prevenir disso. Fora isso, todas as situações, não tem por que você não atender. Aí eu vou contar para vocês a minha primeira situação de constrangimento no meu atendimento em consultório. Eu atendi uma mulher e ela era vegetariana e ela gostaria de perder peso e ela fazia exercício, tinha acabado de entrar na academia, começou a fazer exercício
E eu me lembro de falar para ela, fulana, o que você está fazendo de exercício? E ela falou assim, eu estou fazendo musculação. Falei, nossa, musculação? Para perder peso? Verdade? E daí ela falou assim, sim, verdade, é que meu personal, meu professor da academia, me disse que é muito bom, que musculação ajuda bastante para perder peso. E aí eu peguei com todo o meu conhecimento em atividade física, exercício e todo esse processo, eu virei para ela e falei assim, não, mas eu não concordo. Primeiro que eu já fui me meter numa área que nem era minha, né? Ela falou, não. Eu falei, não. Desse jeito você vai engordar. Se você fizer musculação, seu peso na balança vai aumentar. Então, se você quer emagrecer, faz o seguinte, umas 3, 4 vezes por semana. Olha a besteira que eu fiz, gente. Você faz esteira, uns 40, 50 minutos. Se conseguir fazer 1 hora, ótimo. É só assim que você vai emagrecer. Ok, ela anotou as minhas recomendações, conversamos sobre dieta, não sei o quê, as estratégias, e aí ela foi embora. Quando ela volta lá no retorno, sei lá, 10, 15 dias depois, e daí, fulana, como é que tá a dieta? Tá fazendo, não tá? Vamos pesar, nananã. E aí, de repente, eu virei para ela e perguntei, como é que estão os exercícios? Mas para que eu fui falar isso, gente? Ela falou, lembrei. Tirou da bolsa, assim, um papel, abriu assim, falou, meu professor pediu para te entregar. Daí eu peguei o papel e já fiquei assim, tremia, né? Falei, meu Deus, o que será isso? A hora que eu peguei o papel, estava escrito assim, era um artigo assim de. Não era uma revista científica, mas era um artigo de uma revista, escrito alguma coisa assim, musculação para perda de peso, a eficiência da musculação para perda de peso. Aí eu catei a minha cara que tinha caído no chão, né? E falei assim para ela: nossa, que bacana, né? Eu não conhecia, eu tive que ser sincera. Eu falei: nossa, eu desconhecia, te peço desculpas, né? E tinha o telefone dele lá, Marcos, e o telefone dele. Eu falei: bom, não tem como eu não ligar para esse professor depois, eu tenho que, né, me desculpar, porque realmente eu me equivoquei e acabei falando uma coisa que não devia, tipo, falei uma coisa errada e, além de tudo, ainda fiz uma prescrição. Nada proposital, nada criticando o trabalho dele, mas uma coisa assim, impulsiva. Sabe quando você acha que você sabe um negócio e fala e, de repente, enfim, eu liguei para ele, a gente acabou conversando e, no final das contas, a gente deu risada. Eu lembro de ter brincado com ele, eu falei assim, acho que eu vou ter que fazer educação física também. Se eu quero atender quem faz exercício, ou eu vou colocar uma placa na porta do meu consultório e escrito: não atendo praticantes de exercícios físicos, só indivíduos sedentários que não têm pretensão nenhuma de começar a treinar, porque se começar a treinar eu não posso atender, ou eu tenho que fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei realmente, de fato, a fazer educação física. Aí eu me apaixonei tanto pela área esportiva que eu fiz especialização em nutrição esportiva, meu mestrado, meu doutorado, eu trabalhei sempre com nutrição esportiva, com a parte de suplementação, não só no desempenho, mas também na saúde. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com idosas, suplementando creatina e fazendo treinamento com pesos para elas melhorarem força, resistência, massa magra. Foi bem bacana, foi um projeto de 1 ano, foi bem bacana, os resultados foram muito legais, sabe? É uma coisa que um dia eu gostaria de compartilhar com vocês. As idosas tinham várias que não conseguiam subir escadas mais sem segurar no corrimão. No final do projeto, elas já subiam escadas sozinhas, não conseguia abaixar e levantar do sofá sem apoiar a mão. Então, a gente percebe que a suplementação, ela não é importante apenas no âmbito do esporte. Ela também é importante numa recuperação do idoso, numa condição clínica específica, uma pessoa que teve uma fratura, por exemplo, um idoso, se tem fratura, ele fica muitos dias acamado, muitas vezes ele nem consegue sair do hospital. Para você recuperar esse idoso, você precisa de suplementos. Muitas vezes o médico entra até com hormônios para ajudar nesse processo de estímulo da hipertrofia. Então, a gente tem que entender que o processo como um todo não é apenas para atleta. E como você, como nutricionista clínica, vai se recusar a atender esses pacientes. Então, essa era a placa que eu queria colocar na porta do meu consultório.
se eu não tivesse feito educação física, porque eu falei, depois desse fora, uma das primeiras pacientes da minha vida, eu levo um esculacho desse, tipo assim, já chega o papel do professor falando, ó, me liga, vamos conversar, porque você falou besteira para minha aluna. Foi realmente uma situação constrangedora, mas serviu para aprender muita coisa. Então, o que a gente fala quando não tem uma linha específica? O que a gente precisa focar quando a gente pensa na nutrição? Que área você trabalha? Qual que é a sua abordagem? E eu sempre costumo dizer para os meus alunos, dei aula há 14 anos e sempre falei para as alunas na universidade, você precisa ter conhecimento, mas você precisa focar o seu atendimento no paciente. Você tem que saber escutar esse paciente. Você tem que saber entender o que ele quer de você. E essa é a maior dificuldade. Vocês sabem que uma das grandes causas da gente não conseguir fidelizar os nossos pacientes e trazer eles de volta num retorno é justamente quando a gente está com dificuldade de se conectar com o paciente. Então, você sabe prescrever um suplemento? Eu não aprendi na faculdade. Então, ok, uma coisa aí está pendente, você precisa aprender. Você sabe como é que funciona o organismo do seu paciente em termos de o que eu como antes de treinar, o que eu como depois, a hora que eu volto, eu preciso comer, posso dormir sem comer, se eu treinar em jejum. Você sabe, você tem essas respostas para ele, você está preparada com conhecimento para poder ajudar o seu paciente? Se você tiver, o restante é muito tranquilo. Primeira coisa, estabeleça metas. Não deixa seu paciente chegar na consulta e ir embora sem saber que dia que ele vai voltar. Se tem uma coisa que faz o paciente voltar, é você falar assim, então tá bom, dona Maria, vai ser assim, nossa consulta, a gente vai marcar, daqui 2 semanas eu gostaria de ver de novo a senhora vai voltar aqui daqui 2 semanas, que a gente vai tentar já ter melhorado isso, aí depois, mais um mês, a gente vai também melhorar, vai voltar aqui, para a gente ver a questão do sono, depois 3 meses para frente, e você escreve tudo isso com a paciente, para que ela tenha uma expectativa. Senão ela sai e fala assim, não sei se eu vou voltar lá, ele não falou nada, não falou o que eu tenho que fazer, não falou o que vai acontecer, e aí acaba ficando uma coisa muito vaga, e você não consegue realmente ajudar o seu paciente. Por quê? Porque os pacientes querem resultado rápido. E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que quer emagrecer, eu quero começar a treinar porque eu quero emagrecer, você consegue fazer ela ter um resultado rápido? Depende. Vamos pensar que a melhor resposta para tudo sempre é depende. Depende. Se for emagrecimento saudável, você não consegue. Se for um emagrecimento igual de um atleta para entrar numa categoria específica de uma determinada modalidade, em 1 semana você faz ela perder 8 quilos. Nossa, que maravilha! Existe isso, existe. Eu trabalhei com o pessoal do Taekwondo, era semana de competição, tem que entrar na categoria, vamos abaixar peso. E aí era estratégia absurda para fazer o atleta entrar na categoria. E aí, depois da pesagem, eles têm um tempo, 24 horas, até o horário da luta. E aí você vai e faz sobrecarga de carboidrato para voltar tudo. O atleta chega a perder, 6, 7 quilos numa semana e engorda, talvez 5, 6 quilos em um dia. É absurdo, só que tem que tomar cuidado, se a estratégia for errada, desanda o intestino daquele atleta e competir ele não vai, porque ele vai parar mesmo no banheiro. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então, estabelecer metas, fazer uma escuta ativa do seu paciente, identificar quais são as causas, para que ele está ali, o que ele quer de você. Porque às vezes você faz a avaliação do paciente e você olha para ele e fala assim, nossa, mas esse paciente ele precisa melhorar tal coisa. Só que ele está se queixando de outra coisa. E aí você fala assim, não, mas eu preciso fazer isso com ele. E ele foi lá para outra coisa. Então não adianta, você precisa conversar de maneira que vocês se entendam e entrem num acordo. Se for necessário prescrever suplemento, ótimo. Não só de proteína, carboidrato, enfim, mas também de vitaminas e sais minerais. E também proporcionar resultados para o seu paciente, porque você é uma ótima nutricionista, mas ele está indo lá 3, 4, 5, 6 meses. Nossa, mas eu não vou ter resultado? Não, calma, vamos com calma. Não, ninguém tem essa calma toda. Ele já vai mudar de nutricionista, você pode ter certeza que ele está esperando algo de você. Se ele foi lá,
ele está esperando algo de você. Vocês concordam comigo que nutricionista deveria ser, digamos assim como a gente vai no médico uma vez por ano, faz exames, nutricionista também deveria ser assim. Mas hoje é considerado mais ou menos assim, foi na nutricionista, aí tem dinheiro para gastar à toa. Ou então tem dinheiro de sobra, tá sobrando dinheiro, pode ir lá na consulta da Nutri. Então, a gente tem que mostrar para o paciente que a gente também é essencial na vida deles. Uma vez que você consegue proporcionar resultados, oferecer mais saúde, qualidade de vida, com as mudanças que você é capaz de fazer no estilo de vida dele. Então, ele treina, ele não treina, você vai ajustar tudo isso, ok? Dúvidas por enquanto? Não? Quem quer colocar essa placa aqui também na porta do consultório? Que eu odeio atender paciente que faz exercício. Alguém odeia aí atender quem faz exercício? Tem medo de perguntarem alguma coisa sobre suplemento? Ninguém quer falar comigo hoje? Renata, só uma pergunta. Você tem cursos também, você fornece? Porque eu não tive curso de nutrição esportiva, eu sinto essa falta. Então, a gente faz essas aulas aqui uma vez por mês. Cada vez é um tema diferente. Mas o objetivo é que a gente consiga se organizar para fazer com uma frequência maior. E daí fazer algo mais, digamos assim, nutrição esportiva, vão ser 10 aulas, entendeu? Uma coisa com uma sequência lógica, né? Porque aqui eu faço uma breve explanação, porque daí já é um horário, né, que o pessoal está mais cansado, enfim. Então, a gente pretende aumentar essas aulas, melhorar um pouco. A Sidneia disse assim, sou estudante e já quero emagrecer 10 quilos. E tenho muita insegurança. Então, olha só, eu tenho muito... A Eliane falou, eu tenho muita insegurança. Gente, então, tem muita insegurança, isso é comum. A gente não tem uma regra do que tem que ser feito. Por isso que a gente precisa conhecer. E é muito bacana quando você trabalha com diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, eu trabalhei muito com atleta. Então, eu trabalhei com atletas do taekwondo, trabalhei com a seleção brasileira de ciclismo, com a seleção brasileira de hóquei sobre grama, trabalhei com as atletas do futsal do brasileiro, trabalhei com atletas de natação e trabalhei com atletas da ginástica rítmica. São modalidades com características totalmente diferentes, cada uma de um jeito. E aí é bacana porque a gente aprende muita coisa. Então, eu tento a cada reunião aqui com vocês passar um pouco da minha experiência, mas eu sempre tenho aberto caixinhas de perguntas no Instagram para falar sobre um tema ou outro. Se vocês puderem, a Andréia que perguntou, né? Se você puder acompanhar lá com mais frequência, é bacana porque quanto mais vocês fazem perguntas, mais eu respondo. Outro dia eu respondi a Letícia, lá não sei se a Letícia está aí, sobre fibromialgia. Uma das disciplinas que eu trabalhei na faculdade foi fibromialgia. Então, eu acabei tendo que estudar na marra sobre fibromialgia. Foi disciplina de fisiopatologia e tinha o conteúdo de fibromialgia. Então, eu tive que estudar na marra. Quando a gente dá aula na faculdade, universidade particular, você pega várias disciplinas para dar aula. Você não tem muito, essa não é minha área. Você tem que se virar, estudar e dar conta daquele conteúdo. Então, foi uma coisa que eu agradeço por ter tido toda essa oportunidade. Eu já trabalhei com 13 disciplinas diferentes. Então, isso foi bacana porque eu tive que estudar tudo isso, né? E realmente acaba enriquecendo bastante para a gente poder conversar, talvez, sobre esses assuntos. Então, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem será que gasta mais energia na forma de gordura? É só um teste para ver o que vocês conhecem de nutrição esportiva. Eu tenho aqui um carinha dormindo, 1 hora de sono profundo, e eu tenho uma pessoa na esteira, 1 hora caminhando, caminhada tranquila, e eu tenho 1 hora de corrida na esteira. Ó, a esteira está inclinada, ele está suando, estão vendo? Quem vocês acham que gasta mais gordura? Respondam para mim aqui no chat. Vamos lá. Não tem problema, não vou falar quem respondeu o quê, tá bom, gente? Pode falar só para a gente poder discutir. Coloca 1, 2 ou 3.
Depende da taxa. Vamos supor que todos são a mesma pessoa, depende da taxa metabólica. Então, todos são o mesmo indivíduo. Então, esse indivíduo dormindo, esse indivíduo indo para a esteira e esse indivíduo indo para a esteira fazer uma corrida mais intensa. Então, vamos lá. Número 1, caminhando, depende. Adoro depende. Depende, tá sempre certo, gente. É isso que é importante. O que a gente precisa só saber é explicar depende do quê. Qual a intensidade que ele está correndo na esteira? Olha, ele está mais ou menos ali a uns 10, 12 quilômetros por hora na esteira. E na caminhada ele está mais ou menos a uns 6 quilômetros por hora. 5,5, 6 no máximo. Tô falando Eu acho que é dormindo. Você acha que é dormindo? Quem que tá falando comigo? Andréia. Andréia. Só a Andréia acha que é dormindo? Mas então o que a gente faz? A gente fica em casa dormindo para gastar gordura? Será isso mesmo? Se tiver até uns 60%, 70% da máxima na esteira. Olha só, já estão começando alguns raciocínios em relação à intensidade. A partir daí já usa mais carboidrato. Gente, obviamente eu estou brincando com vocês, né? Só para chamar a atenção de vocês, mas basicamente, se a gente for analisar de maneira proporcional, esse mesmo indivíduo, ele tem, em média, um gasto energético mais ou menos dessa forma. 1 hora de sono profundo, a gente gasta, em média, 70% da nossa energia vindo dos lipídios, das gorduras. E 30% vindo do carboidrato. Quando você levanta da cama e faz uma caminhada mais leve, em média, 60% da sua energia ainda está vindo das gorduras. O Renato falou aqui, ó, depende da intensidade. Se aumentar muito a intensidade, já começa a usar mais carboidrato. Perfeito. Quando você está na esteira, numa intensidade mais elevada, você já reduz a utilização dos lipídios e aumenta a utilização de carboidratos. Poxa vida, mas como assim? O lipídios tem 9 calorias por grama. E a gente, teoricamente, tem bastante lipídio armazenado no corpo. A gente já vai ver quanto que a gente tem de lipídio. Por que eu uso carboidrato quando eu estou numa intensidade mais alta? Porque a carboidrato é uma energia prontamente disponível. Ela é muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, por exemplo, com o mesmo litro de oxigênio para produzir energia, eu consigo muito mais calorias quando eu oxido carboidrato do que quando eu oxido gordura. Então, você fala assim, ó, tem que formar energia rápido. Da onde vai vir essa energia? Vai vir do carboidrato. Ah, vou chegar em casa, quero comer alguma coisa, mas tem que ser agora. O que eu vou comer? Ai, peraí que eu vou fazer uma massa de um macarrão. Não, um miojo. 3 minutos, beleza, ok? É mais ou menos essa relação. Então, agora, quando a gente fala em proporção, então, a pessoa que está na esteira, correndo, numa intensidade mais alta, ela gasta mais carboidrato. E aí, a gente poderia pensar, mas então é melhor nem ir para academia. Vou ficar em casa dormindo e vou gastar todas as minhas gorduras. Só que daí, a gente faz uma estimativa. Gente, é muito aproximada essa estimativa, tá? Essa estimativa eu fiz para como se fosse um homem de mais ou menos uns 100 e poucos quilos. Ele tem que ser grande para ele gastar 100 quilocalorias por hora em repouso absoluto. Então, esse homem dormindo, ele gasta mais ou menos 100 calorias. Se ele vai para a esteira caminhar e fica 1 hora caminhando, ele gasta, em média, 300 calorias. E quando ele vai para a esteira e começa a correr, ele gasta 600 calorias, 1 hora de corrida. E é aí que a gente vê a questão dos valores absolutos. Então, se a gente faz uma continha, aqui eu fiz a continha para vocês, e aí, falando em valores absolutos, a gente vê o quanto o exercício físico realizado na intensidade mais elevada, mesmo tendo uma proporção menor de lipídios que está sendo oxidada, ainda vale muito a pena. Em um exercício eu gasto 70 calorias de lipídio, no outro eu gasto 240. Só que a proporção de lipídios ela é menor. E aí vem uma questão muito bacana do esforço de alta intensidade, que é uma coisa que muitas vezes a nutricionista clínica, que nunca trabalhou com o pessoal do esporte, tem muita dificuldade de entender. Quando a gente faz exercício físico hoje, em intensidade mais alta,
a gente mantém o nosso metabolismo acelerado. E ele pode se manter acelerado por horas, talvez dias depois do esforço. Então, o atleta, como ele faz exercício hoje, amanhã, depois, geralmente ele tira um dia na semana para descansar e olhe lá. Às vezes o descanso dele, sabe aquele negócio quando você descansa, carrega pedra? O descanso dele, ele faz um treininho mais leve ou um treino diferente, por exemplo, ele é nadador e daí no dia do descanso ele vai dar uma corrida, entendeu? Não é um treino específico da modalidade dele. Isso é muito comum os atletas fazerem. Ah, eu sou jogador de futebol. No dia que eu vou descansar, eu vou lá e dou uma nadada. Algo desse tipo. Só para não ficar parada, a pessoa faz um outro tipo de exercício. Então, toda vez que você faz um esforço de alta intensidade, você tem um aumento do seu metabolismo. Sabe aquele negócio? Quem aí treina já teve essa sensação. Você chega em casa, foi para academia, treinou, fez musculação, fez uma aula de spinning, fez uma aula de jump que tinha lá na academia, fez uma aula de abdominal e foi embora morrendo, suado. Chegou em casa, tomou banho, deitou na cama. Sabe quando você ainda continua, você percebe que você continua suando? Se você percebe seu coração tá assim, ó, seu coração está extremamente acelerado e você continua suando, fala assim, meu Deus do céu, tá muito calor hoje. Não é que tá muito calor, é que você está extremamente acelerado. O seu metabolismo está produzindo muito calor, porque você está com o metabolismo muito acelerado. Esse tipo de situação faz com que você gaste calorias até mesmo quando você está lá na sua casa, deitado na sua cama, dormindo. E é aí que é a vantagem da musculação, que aquela paciente que eu falei para ela fazer uma caminhadinha na esteira, olha o que eu fiz, gente, com a paciente. A paciente me disse que estava fazendo musculação, intensidade alta, ok. Não é contínuo, talvez como esse exercício aqui que eu dei no exemplo. Claro, também muitas vezes a pessoa nem aguenta fazer 1 hora de esforço intenso. Na esteira tem que ser muito bem condicionado, mas ela faz um exercício de alta intensidade, ela já dá um estímulo no metabolismo. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer com esse paciente? A gente tem que saber, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você não oferece energia de maneira adequada, você pode ter esse paciente até tendo alguns momentos com necessidade de energia insuficiente. Ele tá precisando de mais energia do que o que você está oferecendo. Se ele for usuário de insulina, então, insulino dependente, tipo diabético tipo 1, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele tem uma hipoglicemia dormindo e você nem sabe por que isso aconteceu. Nossa, mas não mudamos nada, a gente aumentou a alimentação. O que aconteceu com ele? O esforço físico que ele fez aumentou a sensibilidade à insulina e ele talvez não tenha mais tanta necessidade daquela quantidade de insulina. E aí você tem que ou aumentar a alimentação ou reduzir, o médico tem que reduzir a quantidade de unidade de insulina que ele está usando. Então, tudo isso a gente precisa ter conhecimento, porque se você vai trabalhar com o paciente que está fazendo exercício físico, várias mudanças podem acontecer. Um dos meninos do hockey, ele era diabético tipo 1, e ele andava lá com a bombinha dele de insulina, treinava, tudo. Então, assim, era um atleta que tinha que ter um cuidado diferenciado, ele tinha que ter toda uma atenção especial. Quando a gente fazia treinos muito intensos, tinha que ter muito mais cuidado com a alimentação desse atleta. Ele não podia ter a mesma alimentação, por isso que não dá para padronizar tudo, ele não podia ter a mesma alimentação do que os outros atletas. Dúvidas? Ficou claro, meus bonequinhos aqui? Então, obviamente, você não vai mandar uma pessoa dormir o dia todo para gastar mais gordura. Mas se você consegue ver que ela está trabalhando com intensidades mais altas e intermitentes, você sabe que ela está num programa, talvez, numa estratégia de condicionamento físico e de oxidação de gordura muito maior do que numa condição de fazer um exercício contínuo na esteira. E isso, gente, não sou eu que estou falando, tá? Isso a gente vê nos artigos, nos livros, a gente já tem um consenso em relação a isso, que quanto maior a intensidade do exercício, maior a utilização de carboidratos e menor a utilização de gorduras.
Então, ó, percentual do consumo máximo de oxigênio. Quanto mais a gente aumenta a intensidade, a utilização do carboidrato, ó, o azulzinho, aumenta, a utilização da gordura diminui. Em relação ao tempo em exercício, quanto mais tempo eu fico em exercício, eu estou partindo do princípio que o meu exercício é mais fácil ou mais difícil de fazer? Mais fácil, tudo bem? Se eu estou fazendo mais tempo, é porque está tranquilo. Se tivesse difícil, eu não ia conseguir fazer. Então, quanto mais tempo eu fico em exercício, maior a proporção de gordura eu uso. Agora, aquele negócio que vinha escrito lá na Boa Forma, lá nas revistas que a gente lia, não sei, na minha época, gente, eu sou da época da Boa Forma, nem sei qual que é a revista agora que tem para a gente poder saber desse tipo de coisa. Mas estava escrito assim, depois de 30 minutos apenas, ou 40 minutos, que a gente consegue oxidar a gordura. Será que isso é verdade? O nosso corpo, então, ele tem um relógio. E aí fica assim, ó, gordura, se prepara que você vai começar a participar. E aí, de repente, 38, 39, vai, gordura. Tipo, é quase igual um revezamento. Ó, a sua vez, entra. É óbvio que não funciona dessa forma, tá? A gente tem a participação da gordura a todo momento. A gente não falou que quando dorme, a gordura está contribuindo com mais do que 50%? Então, a gente sempre está com proporções. E você só vai saber ajustar uma dieta para o seu paciente se você conseguir conhecer e entender o tipo de esforço físico que ele faz, o tipo de substrato energético que ele usa, para você poder fazer a prescrição de um plano alimentar para ele. Se você não tiver conhecimento disso, você não consegue fazer essa prescrição. E aí, tem algumas coisas para serem consideradas. Quando a gente fala em fornecimento de energia, quais são os nutrientes que nos fornecem energia? Carboidratos, proteínas e lipídios. Alguém conhece algum outro? Energia, gente, carboidrato, proteína e lipídios, são os macronutrientes. Ah, mas a minha tia-avó começou a tomar umas vitaminas e engordou 10 quilos. Sabe o que é isso? Falta de vergonha na cara, não, brincadeira. Sabe o que é isso? Isso é o quê? A pessoa talvez tenha alguma deficiência, tinha alguma deficiência de algum micronutriente, que o metabolismo dela não estava funcionando da maneira como deveria. E aí, a hora que ela suplementa, ela faz uma boa reposição, ela começa a ter tudo ajustado. E daí ele começa a funcionar. Então, pode alterar, pode perder peso, pode aumentar peso. Isso é comum acontecer. Mas não quer dizer que a vitamina C que ela tomou, que a vitamina tem alguma caloria que engordou ela, que fez ela engordar. E tem gente que acredita, olha, com fé mesmo nisso daí. Não, Nutri, vitamina para mim não. Não. Uma vez eu tomei, nossa, engordei 5 quilos em uma semana. Tem gente que também exagera, né? 5 quilos em uma semana, nunca mais eu tomo. E aí você tem que, com muita tranquilidade, explicar para a pessoa que não tem relação nenhuma, tipo, flexibilidade com fio de cabelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E só você conseguindo deixar isso muito bem claro para a pessoa confiar no que você está falando. Que as pessoas têm crenças, gente. Por isso que eu falo, eu particularmente, Renata, eu adoro conversar com as pessoas, sempre gostei de conversar com os alunos, com os pacientes, e eu sempre. Como eu falo bastante, eu sempre conversei até demais. E quando você conhece a pessoa de fato, você entende o que ela está pensando, você entende como você pode ajudar essa pessoa, isso é bacana. Quando ela volta no seu consultório, você fala assim para ela, por exemplo, ó, Dona Maria, tá tomando bastante água? Aí ela responde. Isso é bem diferente do que você perguntar para ela assim, Dona Maria, senhora ainda tem dificuldade de tomar água? O intestino da senhora continua preso? Porque isso aí, ela tá vendo o quê? Que você lembra dela. Nossa, ela lembra que eu tenho dificuldade de tomar água. Ela lembra que meu intestino não funciona direito. Gente, o valor disso para um paciente que está sentado ali na sua frente, de ver que você realmente lembra dele e está ligado ali no caso dele, isso é extremamente importante.
Eu falo para você que isso é mais importante do que você ter conhecimento de todos os suplementos, de todos. Por quê? Adianta alguma coisa? Aposto que vocês já foram em algum nutricionista, dentista, médico, fono, físico, qualquer profissional da área da saúde, que você vai lá ser atendido e parece assim que você é só mais um que está ali, tipo, fazendo ele perder o tempo precioso dele. Isso é a coisa que mais é desconfortável para o paciente. Então, a hora que você mostra, nossa, eu estou junto com você, eu estou preocupada com a sua ingestão de água, dona Maria, eu estou preocupada com o seu intestino, dona Maria, a gente precisa melhorar o intestino, porque eu lembro que a senhora não conseguia dormir à noite. Olha, muito provavelmente a senhora está com um problema de secreção de serotonina. Lembra daquela suplementação, dona Maria, que a gente fez? Como é que foi o resultado dela? Se você não tem uma boa memória, se vira, anota no prontuário, anota onde você quiser. Mas você tem que ter um jeito de se conectar com o seu paciente. Só assim ele vai ter resultado. E eu te garanto, que se você fizer isso, sabe o que eu fazia, gente? Eu não tenho boa memória, eu não lembro o nome das pessoas. Eu fazia o quê? Eu fazia anotação. O paciente saía da minha sala, eu anotava ali, ó. Dona Maria, 3 filhos, problema no intestino, o esposo faleceu. Eu anotava, sabe, os pontos principais da conversa? Eu anotava e antes, a hora que eu chegava a Dona Maria, eu pegava o prontuário dela, olhava ali aqueles pontos principais e a hora que ela entrava na sala, eu falava, como é que a senhora está, Dona Maria? Por quê? Porque daí eu já lembrava quem é a Dona Maria e eu já conseguia conversar com ela. Isso é extremamente importante. Assim você vai conseguir oferecer para o seu paciente um resultado bacana. Façam isso, depois vocês vão me contar a diferença que deu na fidelização dos seus pacientes. Vocês vão ver se seu paciente vai trocar você por outra nutricionista ou não. Eu tenho certeza que não vai trocar. Gente, eu parei de atender, tinha paciente que falava assim, volta a atender, por favor. Eu falava, não, vou te indicar fulano, ex-aluno, aluno que... Não, mas eu queria que você me atendesse. Por quê? Porque se a gente tem essa sensibilidade e consegue oferecer resultado, a pessoa realmente fica satisfeita, tá? Então, vamos lá. Estoque de carboidrato. Aonde a gente armazena carboidrato no corpo? Na barriga. Na barriga? Culote, barriga. Na barriga, carboidrato a gente não armazena, mas a gente armazena outras coisas. A gente já vai falar da barriga. A gente armazena no músculo Músculo, e no fígado, ok? E a gente tem a corrente sanguínea, que tem a glicose ali sanguínea, que é uma quantidade muito pequena de carboidrato. Então, aonde será que a gente armazena mais? No fígado ou no músculo? Fígado. Fígado. Alguém falou fígado? Músculo. Músculo. Então, tá. É no fígado? Não, é no músculo. A gente tem o fígado, uma concentração maior, só que o fígado é um órgão apenas. Eu lembro de eu dando aula falando, quantos fígados a gente tem? O aluno falou, 2, então a gente só tem um fígado. Por que está tendo casos de tanta gente com esteatose? A gente já fala sobre esteatose. Esteatose hepática é um excesso de consumo de carboidrato simples, basicamente aquela, não é a frutose das frutas, tá? É aquela frutose, aquele xarope de milho. Tudo bem? A cerveja. Aqui no Brasil, a gente tem o açúcar da cana. Nos Estados Unidos, por exemplo, o açúcar de lá vem do milho, que é o que faz o caro. Isso daí é extremamente prejudicial para a saúde. Mas aqui a nossa cerveja é feita do xarope de milho, né? Xarope de milho, exatamente. Mas o nosso açúcar de mesa, assim, é o açúcar da de cana-de-açúcar. Para você ter ideia, por exemplo, a nossa Coca-Cola, ela é adoçada com a sacarose, né? Uhum. A Coca-Cola lá, ela tem um gosto completamente diferente. Ela é adoçada com xarope de milho. Então, tem até um sabor diferenciado. Isso é extremamente prejudicial. É um dos maiores causadores de esteatose hepática, que a gente fala, mas esteatose não é gordura no fígado. Isso pode ser um tema para uma outra aula. Tem todo o processo bioquímico de como isso, o consumo excessivo de carboidratos, vai parar numa esteatose hepática. É bem bacana. Tá? A gente pode fazer numa próxima... Oi? Pergunta, eu tenho. Quem está falando comigo? Angelina. Oi, Angelina, pode falar. Você agora falou uma coisa que me gerou uma curiosidade.
O conhecimento que eu tenho de esteatose hepática é por excesso De gordura. de glicose, seja de que origem for, que se transforma em gordura, porque o organismo não aguenta mais, Isso. não tem mais onde estocar glicose, então essa glicose se transforma em gordura. E gordura e armazenada no fígado. Exatamente. Aí você está me falando em xarope de milho, porque uma das coisas que eu falo para o diabético tipo 2 é que o álcool se transforma em açúcar, que se transforma em gordura. Mas agora você está me falando que a cerveja é xarope de milho, a vodka não é xarope de milho. Mas olha só. Nem o vinho é xarope de milho. O Brasil, Angelina, só para falar uma coisinha assim, meu marido já trabalhou muito com produto alimentício, né? Em tudo quanto é empresa que ele trabalhava. No Brasil, não tem cerveja, não fabrica cerveja, a não ser que seja de xarope de milho. Então, o diabético pode tomar vinho? Não, deixa eu só Não, esclarecer uma coisa, isso. Angelina. É que assim, ó, nós temos o álcool, por exemplo, ele é uma caloria que a gente chama de caloria vazia. Isso. Então, por exemplo, a proteína me dá energia, a gordura me dá energia, o carboidrato me dá energia e o álcool me dá energia, me dá 7 calorias por grama. Só que essa energia é uma caloria vazia. Ela não tem vitaminas, ela não tem minerais, ela não tem nada que seja benéfico para o meu organismo. Então, ela vai só ser estocada no meu corpo, ela vai ser transformada, convertida e estocada. Então, quando você consome uma grande quantidade de álcool, independente de ser cerveja, vinho, vodka, de ser adoçado com xarope de milho ou não, esse álcool, ele vira substrato energético armazenado no meu corpo. E a gente tem algumas maneiras de armazenar, que é o que a gente está falando agora. Uma delas é na forma de carboidrato, a outra é na forma de gordura. E, infelizmente, nós não temos reserva, armazenamento de proteína. Nós temos a massa muscular, mas ela não é uma reserva energética, ela é uma reserva energética para emergência. Então, quando eu não tenho de onde tirar energia, ou quando eu estou numa situação sem ingestão de nutrientes, eu acabo tirando da proteína que está na minha musculatura. Caso contrário, o normal é que eu não recrute a proteína da musculatura. Então, essa energia vai ser estocada na forma de carboidratos. Quando você preenche as reservas de carboidrato, o organismo vai começar a armazenar na forma de gordura, porque é basicamente assim. Vamos pensar num armário. O carboidrato eu guardo ali dentro daquele armário, só que ele tem um limite. Vamos supor que eu enchi minha gaveta, meu armário está cheio, não cabe mais. Ok, a partir do momento que não cabe mais, ele vai ser convertido em gordura, porque ele não vai desaparecer. Tem gente que fala assim, sai no xixi. Realmente, o indivíduo diabético tem a glicosúria, né, que é a glicose na urina. É natural, mas ele não vai perder todo o carboidrato extra que ele tem ali com ele eliminando pela urina. Então, ele vai armazenar de alguma forma. Esse armazenamento é sempre na forma de gordura. É como se a gente tivesse o armarinho da gordura com fundo falso. Eu não tenho limite de armazenamento de gordura. Então, quando a gente tem uma substância que não é bem metabolizada no fígado, e é aí que entra a questão do xarope de milho. O xarope de milho, o nosso fígado, ele não tem uma capacidade eficiente de metabolizar. E aí ele começa a causar uma sobrecarga para o meu fígado. Então, esse excesso de energia, de carboidrato, de gordura que está sendo armazenada ali no meu fígado, ele traz um prejuízo para o metabolismo hepático. E o meu fígado começa a perder, ter redução de função por conta de sobrecarga. Então, o nosso corpo, ele não é preparado para metabolizar esse excesso de carboidratos. Cadê a Angelina, que sumiu aqui da minha tela? Oi, Angelina. É a câmera, oh, meu Deus, é a minha bateria que está fraca. Lembrei. Então, assim, basicamente, não é que a gente precisa comer o xarope de milho para ter a esteatose hepática, mas quando a gente tem um consumo excessivo de carboidratos, aquilo é armazenado no nosso corpo. Quando a gente não tem mais como armazenar, vai armazenar na forma de gordura, e o excesso de carboidratos
traz muita dificuldade para ser metabolizado. E essa dificuldade gera uma sobrecarga hepática que dá origem a essa esteatose hepática. Tanto que quando você identifica lá o início da esteatose hepática por um exame de imagem, enfim, alguma coisa, ou até alguma transaminase alterada, se você reduzir de maneira bem eficiente os carboidratos da dieta, fazer uma dieta com muito mais fibras, uma dieta muito mais saudável, você resolve o problema da esteatose hepática. Você não precisa nem de medicamento, você não precisa de nada. A não ser um paciente, talvez... Oi? E rápido. E rápido, rápido mesmo. Exatamente. Rápido mesmo. O meu marido tinha esteatose, né? Aí, quando eu comecei a estudar, eu tirei o carboidrato dele da noite. Ele não tem mais nada, ele tinha grau 3. Sabe por que eu falo, Angelina? É que muitas vezes as pessoas, como a esteatose acaba se manifestando como uma gordura que aparece ali na aparência até do fígado, que está localizada ali, as pessoas tendem a cortar a gordura da alimentação. E a hora que corta a gordura, não traz resultado. Só pior. Na realidade, a pessoa acaba ficando na mesma, porque ela continua ali no consumo excessivo de carboidratos e a hora que corta a gordura não traz resultados. Então, no seu paciente, por exemplo, diabético, ele já está com uma restrição de carboidratos, né? Então, muito provavelmente, ele já começa a ter resultado a partir do momento que você já consegue mexer nisso daí. Mas eu posso te mandar, Angelina, eu vou te mandar um artigo que fala sobre isso. Depois você me passa inbox lá o seu e-mail para eu te mandar um artigo. É bem bacana. Tá? Eu também quero. A Sidney Eu mando. É só vocês me lembrarem, senão eu esqueço, gente. Mas me lembrou, eu mando. Tá? Todo mundo que me pediu na outra aula, eu mandei as coisas lá que me pediram. Muitos diabéticos tipo 2 que eu tenho, eles usam muito álcool, principalmente final de semana. E a maior dificuldade é justamente mexer com o álcool deles. Angelina, isso acontece muito porque eu tenho a impressão, tá? Não tenho experiência com diabéticos como você tem, mas eu tenho a impressão que o diabético tipo 2, a maior parte deles, eles são muito... Eles acham que tá tudo bem. Como eles não são, eles são diabéticos tipo 2. Então, tipo assim, é só dar uma controlada que tá tudo bem, eu tomo um remedinho aqui, tá tudo bem. E aí... Eu acompanho um endocrinologista que se chama Guilherme Marquezini. Eu conheço, daqui de Londrina, né? Exatamente. Eu conheço. Eu tenho conseguido muitos resultados copiando ele, né? Porque eu aprendi de feiticeiro, copiando ele e ficou claro para mim, ficou claro para essas pessoas que é possível reverter o diabetes e a primeira coisa que eu faço elas entenderem é que o remédio não adianta, o remédio as engana, porque o remédio não trata o diabetes e acham que tomando o remédio... Ele não trata a causa, né? Medindo a fitinha, eu tô com 110, então tá, então eu posso beber um pouco hoje, eu posso... Tô controlado, né? Ele acha que tá controlado. Eles acham que dominam o diabetes, e aí quando eles se conscientizam disso, eu mando ouvir também o Dr. Guilherme, é uma outra vida que eles descobrem. Mas tem que mexer no álcool. E claro que ele não pode voltar a abusar, mas se ele consegue mudar o estilo de vida, ele tem um diabetes controlado. E aí ele vai ter valores normais, ele vai ter a glicemia dele ali em vários momentos do dia com valores normais, sem usar nenhum tipo de medicamento. E eles, assim, o que eu mostro para eles é que o mais importante é eles conhecerem aquilo que é em excesso, porque a maioria do diabetes tipo 2, e não é só a glicose que está alta, vem a hipertensão junto, vem a esteatose junto, vem uma Geralmente, glicose muito alta, a pressão também está alta, né? Não tem jeito. O obeso tem a pressão alta justamente porque ele está obeso. Então, que eles começam a mexer e que eles sentem o impacto, é muito bonito de ver. É muito bonito de Geralmente, perde lá 15 quilos, a pressão já cai muito. Sim, a glicada cai, começa a cair tudo e isso anima eles. Exatamente.
Isso é bem bacana, porque, na realidade, não são todos os pacientes que têm, talvez, a disciplina de se controlar, assim, sabe? O meu pai, olha, o meu pai, você vê que santo de casa não faz milagre, né? O meu pai, ele já teve 2 infartos, ele tem 6 pontos de safena, olha só, Qual a idade? 74 anos, Meu Deus. e ele fez uma cirurgia de hérnia no umbigo, que demorou quase 1 ano para cicatrizar. Ele ficou com a Unimed fazendo curativo nele em casa por conta de glicemia tão alta que não cicatrizava. E aí ele fumava, ele bebia, e aí ele parou de beber. Bacana. Aí, entre um infarto e outro, ele falou assim: vou parar, parei de fumar. Só que aí ele fumava escondido, fazia um monte, assim, comportamento de risco, assim, exercício, imagina, entendeu? De jeito nenhum. E o que aconteceu? Ele infartou de novo. E dessa última vez, quase que ele morreu, entendeu? Fez 6 pontos de safena, foi bem, bem sério. E aí, quando ele saiu do hospital, um dia a gente foi jantar no lugar, e eu falei assim, pai, ele falou assim, eu vou só tomar um whiskinho. Eu falei, como assim um whiskinho? Você tá bebendo? Não, é só de vez em quando. É que quando eu bebo, me dá vontade de fumar. Eu falei, oh, meu Deus, que maravilha. Falei, pai, eu vou embora então, porque eu não tô querendo participar disso, eu não quero ser cúmplice. Mas é péssimo, assim, sabe? Que a gente não pode falar nada porque a pessoa não aceita. Aí eu lembro que eu falei, pai, vou pagar um personal para você. Na época, eu mandei um aluno que estava se formando, falei para ele, vai lá, né, atender meu pai. Ele foi. Meu pai não passou conversa nele, mas chegou e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou fazer exercício, não adianta conversa, vamos conversar, me fala o que eu preciso fazer. Exercício, então tá, não, eu não vou, pode ir embora. Gente, não tem milagre, sabe? A gente tem que. A gente dá orientação, mas não necessariamente o paciente vai querer fazer. O meu pai é um que até hoje. Aí ele teve, olha, gente, ele é quase um milagre da natureza. Ele teve um câncer de pulmão dele, fumou a vida inteira, né? Ano passado ele teve um câncer de pulmão, grau 3, com metástase. O médico, sim, juro para você, eu mostro os exames, Angelina. O médico falou assim: olha, Jorge, eu não sei, né? Não falou que ele não ia sobreviver, mas falou: não sei, é bem complicado. Eu não sei, eu não entendo de câncer, mas o médico disse que já era um grau muito avançado. Aí, ele fez 5 quimioterapias e 33 rádios. Ele sarou, ele não tem mais nada, Angelina. Ele tá tendo um bocado de chance, hein? Não é? Eu falei, pai, você é Você tem melhor. uma genética ótima. Eu falei, você é melhor que gato, não é nem 7 vidas, você tem 300 vidas, nunca vi igual. E, gente, quando ele estava com a barriga aberta, que ele estava lá com a bolsa de colostomia, ele estava e tinha que fazer curativo, ele achava o máximo, ele achava legal. Olha só, minha glicemia está tão alta que não cicatriza. E ele achava legal. Tipo, que legal. A Unimed está me atendendo em casa, faz quase 1 ano que está aberto. Ele achava. Imagina o perigo de dar uma infecção. Não sei como que não teve uma infecção, não morreu, sei lá. Enfim. E pensa que ele parou de comer, parou de beber na época de fumar? Não, não parou. Mesmo com a barriga aberta, com o negócio, não parou nada. Enfim, né? Mas, então, voltando. A partir do momento que a gente fala de estoque de carboidrato, ó, como a gente falou, o carboidrato ele é limitado. Eu armazeno uma determinada quantidade. Se eu continuar comendo carboidrato, eu não consigo mais armazenar na forma de carboidrato. E aí eu vou armazenar na forma de gordura. Então, pensa assim, para transformar carboidrato em gordura, meu corpo consegue. Para transformar gordura, carboidrato em proteína, meu corpo não consegue, tá? A gente não transforma nada em proteína, gente. A proteína, ela tem um grupamento diferenciado, que é o grupamento amina, e a gente não consegue transformar carboidrato nem gordura em proteína. Pelo contrário, agora, transformar proteína em carboidrato ou em gordura, a gente consegue também de maneira até relativamente custosa para o organismo, mas ela acontece de maneira regular, digamos assim, com frequência ela acontece. Então, o glicogênio muscular, como a gente tem em torno de 676 músculos no corpo, uma pessoa, um homem de 70 quilos, armazena em média de 300 a 400 gramas
de carboidrato no organismo, na musculatura. E no fígado, ele armazena cerca de 80 a 90 gramas, tá? Se a gente transformar isso em calorias, contando que cada grama de carboidratos tem 4 calorias, é só a gente fazer uma continha que vai dar 1.200 a 1.600 no fígado, 320 a 360, não, no músculo, 320 a 360 no fígado e 20 a 40 calorias na corrente sanguínea, tá? Então, um total de 1.500 a 2.000 calorias para uma pessoa, para um homem de 70 quilos. E aí eu pergunto para vocês, isso é muito ou pouco? O que é muito ou pouco? O tanto de carboidrato que a gente armazena no nosso corpo. É muito. É muito pouco. Sabe por quê? Eu acho que é pouco. Precisa de 2.000 calorias, não? Pensa, ó, num dia, o metabolismo de uma pessoa, se eu pensar só em utilizar carboidrato, acabou a fonte de carboidrato. É óbvio que nosso organismo ele consegue trabalhar com essas proporções de maneira muito eficiente. Se o carboidrato está reduzido em proporção aos outros nutrientes e eu não estou consumindo, ele vai transformar a minha proteína em carboidrato, ele vai fazer aquele processo de desaminação, que é a retirada desse grupamento amina, para poder sobrar o esqueleto de carbono e fazer aquilo virar energia do carboidrato. Por quê? Porque a gente tem algumas regiões do nosso organismo que precisam de carboidrato. Então, por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele é alimentado com carboidrato. Se eu não tiver carboidrato sendo ofertado, eu já começo a ter sintomas assim que tem relação com uma sonolência, um mau humor, irritabilidade. A pessoa começa a ficar mais irritada, estressada, ou tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para se concentrar. Tudo isso porque o sistema nervoso, a principal fonte de energia para ele é o carboidrato. Então, se você não oferece, ele vai se alimentar de outras coisas. Então, o metabolismo das gorduras nos dá bastante corpos cetônicos como subproduto do metabolismo. E os corpos cetônicos indo lá para o sistema nervoso, a gente tem um funcionamento um pouco diferente do nosso organismo. Até o nosso organismo entender esse processo, a gente tem vários efeitos colaterais, digamos assim, aquele gosto metálico na boca, até o cheiro do suor fica diferente, porque a gente tem eliminação dos corpos cetônicos até mesmo pelo suor, pela pele, tá? O que mais? Estoques de gordura no corpo. A gente falou 2.000 calorias na forma de carboidrato. Essa mesma pessoa de 70 quilos, um homem que armazena cerca de 2.000 calorias na forma de carboidrato, ela tem na forma de gordura, olha que coisa linda, de 60 a 80 mil calorias. Quem está baixando o carboidrato muito, agora, olha, uma pessoa magra, tá, gente? Um homem de 70 quilos, tudo bem? Com um percentual aí de, sei lá, 15, 16% de gordura. Ele tem, em média, 60 a 80 mil calorias armazenadas na forma de gordura. Agora, imaginem as mulheres, que nós temos um percentual de gordura maior do que o dos homens. E imaginem as mulheres que estão acima do peso. A gente tem caloria para muitos dias, tá? Para muito tempo. Então, aonde essa gordura é armazenada? No tecido adiposo subcutâneo, ok? Subcutâneo para todo mundo, logo abaixo da pele. E no tecido visceral. Tecido visceral, ó, nessa foto a gente consegue ver bem a gordura visceral, que ela está localizada ali internamente na região dos órgãos. Essa gordura é a gordura que é a mais prejudicial quando a gente fala de saúde, dessas doenças crônicas, então hipertensão, diabetes, porque a gente já começa a ter uma alteração metabólica muito grande no organismo. Então, o metabolismo do indivíduo com uma gordura visceral muito aumentada, ele começa a sofrer vários prejuízos, certo? E também tem um outro lugar que tem bastante gordura, que nada mais é do que no músculo. Se a gente olhar esse músculo aqui, a gente consegue identificar que a gente tem gordura intramuscular também, certo?
Então, o tecido que a gente mais tem gordura, fora o tecido de gordura, é o músculo. Por incrível que pareça, a gente tem bastante gordura na massa muscular. Olha só, se a gente for olhar o tanto de gordura que eu tenho no músculo, já é mais do que o total de carboidratos que eu tenho no meu corpo todo. Então, vocês estão vendo como o carboidrato é algo muito precioso? Por isso que quando a gente trabalha com atleta, se você não se preocupar em poupar os carboidratos, em recuperar esses carboidratos de maneira satisfatória, o seu atleta não vai ter um bom rendimento. Agora, entrando na parte de atleta, só falando rapidinho para vocês. Atleta não consegue ter bom desempenho se o glicogênio muscular estiver baixo. Atleta entra em fadiga muito mais cedo. O seu atleta não vai conseguir manter a intensidade do exercício se o carboidrato dele estiver baixo. Trabalhar com atleta tem que saber poupar os estoques de carboidrato e repor carboidrato no esforço físico. Isso é uma outra estratégia que a gente precisa. Tem estratégias de supercompensação de carboidratos que são bem bacanas, que funciona. Pessoal de Ironman, pessoal de triatlon, funciona muito bacana essas estratégias de supercompensação. Por quê? Se você sai igual um doido comendo carboidrato, seu organismo vai converter tudo em gordura e não vai adiantar nada. Você não vai aumentar seu estoque. Você precisa ter uma estratégia para fazer o seu corpo conseguir armazenar mais carboidrato na sua musculatura. E existem estratégias fantásticas para isso, tá? Que de maneira já comprovada a gente consegue ver a eficiência. E aí eu pergunto para vocês, e aonde estão os nossos estoques de proteína? Será que existe assim, eu vou comer hoje um bife a mais na janta, e aí esse bife vai ficar guardado aqui, ó, a hora que eu precisar amanhã de proteína, eu já tenho um bife a mais que eu comi. Gente, se a gente não está usando aquela proteína no nosso pool de proteínas plasmáticas ou de aminoácidos, é o quê? É o que a gente precisa para o nosso corpo funcionar de maneira adequada. Então, para o meu organismo ter um bom funcionamento, eu preciso de uma determinada quantidade de albumina na minha corrente sanguínea, de queratina que vai lá para o meu cabelo, para a minha unha, enfim, de algumas proteínas, ok? Se eu já tenho proteína suficiente, aminoácido suficiente, o que eu consumo a mais, ele vai ser armazenado. Lembra da primeira lei lá da química, sei lá, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? É a energia, a gente não consegue jogar energia fora, sai pela urina, sai pelo xixi. Igual você vai fazer massagem e fala, nossa, a gordura sai pelo xixi. Sai. Vai junto com o dinheiro que você está gastando na massagem. Porque isso não funciona. A gente precisa gastar essa energia, tá? A gente precisa oxidar essa gordura. E a proteína, quando a gente está consumindo, um excesso de proteína, se não é utilizado, ele vira ou carboidrato ou gordura. Isso é claro para vocês? Repete. O excesso de proteína, se eu não estou utilizando, ele vira ou carboidratos ou gordura. Tudo bem? Tudo bem. Tem dúvida? A gente pode perguntar. Deixa eu ver se eu tenho uma... Eu já busco numa aula aqui para tentar mostrar para vocês a reação. Eu não coloquei algumas reações aqui para ficar mais tranquilo. Esse é o chamado ciclo de Cori, que o nosso corpo ele tira o grupamento amina e manda embora na forma de ureia pela urina e sobra o esqueleto de carbono, porque a proteína é carboidrato, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O nitrogênio é o único átomo da proteína que é diferente dos carboidratos e dos lipídios. É que daí eu teria que ter um quadro, ou mania de professora, né? Um quadro ou um desenho para mostrar para vocês, mas eu posso pegar aqui depois da aula, tá? Tá acabando já, gente. Ó, então, o estoque de proteína no nosso organismo, a gente não consegue fazer. Então, a gente precisa consumir proteína diariamente, obviamente, e de maneira adequada, fracionada. Porque também, se eu consumo tudo de uma vez a proteína, eu não uso mais da metade na forma de proteína. Então, é assim, ó, o nosso corpo ele tem uma capacidade
de trabalhar com a oferta que você está dando de nutrientes para ele. Se você consome proteína demais, então aquele pessoal da academia que vai lá, os marombas que vão lá e querem tomar 3 scoops de whey depois do treino. Para que tomar tudo isso? Se você tem um limite com o que você pode e consegue absorver. Então, se você consumir 25 gramas de proteína, é mais do que suficiente. Para que você vai consumir lá 70 gramas de proteína? Você não vai usar como proteína. Isso vai ser convertido no seu corpo e vai ser armazenado ou utilizado de outra maneira, tá? Só que isso, gente, é um custo muito elevado para o nosso organismo. Então, a gente tem uma necessidade proteica, uma capacidade de sintetizar proteína que fica, em média, para o indivíduo ativo, que é um pouquinho diferente do indivíduo sedentário, até 2 gramas, 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Mais do que isso por dia é desnecessário. Você não vai usar mais proteína do que isso. Então, não tem necessidade de você consumir 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso. Nossa, a pessoa pesa 70 quilos, eu vou oferecer 300 gramas de proteína para ela. Não faz sentido. Ela pesa 70 quilos, até 140, 150 gramas no máximo. Pronto. É mais do que suficiente para um atleta, para um indivíduo fisicamente ativo, ter todo o processo de síntese proteica e otimizar a massa muscular. Existem algumas recomendações práticas quando a gente pensa em maximizar a nossa síntese proteica. Eu preciso, em toda a refeição da pessoa, em toda refeição que você vai fazer no plano alimentar do seu paciente, você vai colocar proteína. Então, você vai colocar lá 20 a 25 gramas de proteína por refeição. Com intervalo lá de 3 a 5 horas cada refeição. Ah, mas eu tenho que comer a cada 3 horas. A gente está falando do indivíduo que não quer catabolizar. O indivíduo que quer hipertrofia, ele precisa se alimentar regularmente. Agora, não funciona aquela coisa de comer quando eu tenho fome? Funciona muito. Eu gosto muito desse estilo, quando a pessoa sabe dosar realmente quando ela está com fome e quando ela não está. Mas a gente precisa entender que para hipertrofia, se você come quando você está com fome, sua massa magra está indo embora para o ralo, tá? Então a gente precisa ter um consumo mais cuidadoso. Exercícios prolongados, aí eu estou falando do Ironman, eu estou falando de um triatlon, aí eu tenho necessidade de ingerir até mesmo proteína durante o exercício, mas é muito pouco. Por quê? Porque a digestibilidade da proteína não é fácil, ela é complicada. E uma digestibilidade complicada vai demandar muito sangue e vai me atrapalhar o desempenho no esforço. Então, gente, sempre que a gente fala de consumo de nutriente durante o esforço físico, a gente tem problemas em relação a isso, porque a gente tem que cuidar para não atrapalhar o nosso desempenho, tá? E a proteína é ingerida logo após o exercício, 20 a 25 gramas de proteína. Se você conciliar com 1 grama de glicose por quilo de peso, 1 grama de carboidratos por quilo de peso, então a pessoa pesa 70 quilos. Então, ela consome lá 25 gramas de proteína com 70 gramas de carboidrato. Ela consegue minimizar de maneira bastante significativa o catabolismo, porque daí a gente já tem insulina sendo liberada na hora que você consome carboidrato, e os hormônios que vão sendo secretados naquele momento são hormônios anabólicos. E aí você já tem uma redução significativa do catabolismo do exercício e um aumento do anabolismo, tá? E por fim, mais do que 40 gramas de proteína numa mesma refeição, não tem nenhum indicativo de que você consiga de fato aproveitar esse nutriente. Então, não gastem dinheiro à toa, não ofereçam proteína se não vai metabolizar. Para que você vai comprar um whey protein de R$200? Tem gente que compra aqueles absurdos para tomar errado e transformar ele em carboidrato que custa R$20 um pacote. Não faz sentido. A gente tem que ter cuidado com isso. Até porque, tudo bem, meu paciente pode comprar um suplemento mais caro, ok, mas ninguém gosta de gastar dinheiro à toa, né? Existem recomendações também de consumo de carboidratos. O Renato está com a mão levantada. Renato, você quer perguntar alguma coisa? Só agora que eu vi. Queria continuar ali perguntando, já que eu tinha lido um artigo, eu posso até procurar de novo ver se eu acho que no computador para te mandar. Pode falar um pouquinho mais alto, Renato? Peraí, agora eu estou te ouvindo, eu aumentei meu volume aqui.
Pode falar. Tá, eu tinha visto um artigo, poderia até procurar de novo depois para te estar encaminhando, onde eles fizeram um processo de emagrecimento e a quantidade de proteína era a mesma quantidade. Não, era um pouquinho mais de calorias em 2 grupos de obeso. Eles calcularam 1,5 gramas por massa muscular, né? E o outro grupo eles calcularam 1,5 gramas de proteína. Tá? Por massa muscular, isso. E o outro grupo foi 3 gramas. Então, eles colocaram bem mais do que o normal para ver o que acontecia. E o grupo Para processo de emagrecimento, né? Isso, o grupo que se sobrecarregou de proteínas emagreceu mais, teve maior perda de gordura do que o outro grupo. Por que isso acontece? Tá. E isso aí é muito bacana o que você falou, ó. Uma única situação que se recomenda suplementar um pouco mais de proteína, e a gente tem isso num artigo, até... deixa eu ver uma coisa. Eu passei aqui, deixa eu até olhar o nome do artigo, vou mostrar para vocês. Antes de eu começar a aula aqui, eu queria tentar imprimir para mostrar. Peraí, só um segundo. Esse artigo aqui, ó. Nutrição e performance atlética. Será que vocês estão conseguindo enxergar ou não? Não. Não, ele é de 2016, ó. Você está traduzindo, né? Estou traduzindo. Isso. Tudo bem. Ele está em inglês, ele é de 2016. E ele fala exatamente isso, Renato. As únicas situações que você vai aumentar um pouco o consumo de proteína são em condições onde a gente tem uma dificuldade de ingestão energética, porque a pessoa está fazendo uma restrição, ou então que a pessoa está num programa, dificuldade de consumo energético, mas assim, não num programa de emagrecimento, mas por algum motivo ela não está consumindo. Então, o atleta que está treinando muito e não está conseguindo consumir calorias suficientes, ou então quem está num programa de emagrecimento. Aí se recomenda um consumo, ó, de até... Peraí, deixa eu achar, eu até grifei aqui para vocês verem. Grifei de amarelinho. Só um segundo. De até 3,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Ó, tá amarelinho aqui. Eu vou mandar para vocês depois, tá? Porque eu acho que não dá para ver aqui direito, né? Mas eu vou mandar. Então, isso acontece por quê? Quando a gente tem uma condição de consumo mais baixo do que o gasto, a gente precisa cuidar muito para não perder a massa magra de maneira significativa. Se você fizer uma proporção de nutrientes, de macronutrientes desajustadas na sua dieta, você vai ter uma perda muito maior, um catabolismo muito maior do que deveria. A partir do momento que você consegue aumentar a proteína e tem a segurança de que essa proteína, ela talvez sirva como um substrato para formar carboidrato, porque assim, ó, a gente tem os aminoácidos que são glicogênicos, gliconeogênicos, que formam carboidrato, e a gente tem os aminoácidos que participam do aumento da massa magra. Então, por exemplo, a leucina é um aminoácido que ela não consegue se transformar com facilidade em carboidrato. Já o BCAA, a isoleucina e a valina, os outros 2 componentes do BCAA, eles se transformam em glicogênio muito facilmente. Então, toda vez que a pessoa tem um esforço de longa duração, se recomenda usar o aminoácido de cadeia ramificada para que você tenha um substrato para não catabolizar tanto o que está na sua musculatura. Então, essa oferta, Renato, maior é para você evitar de gastar do seu músculo e usar o que você está ingerindo. Então, por que eles perderam mais peso? Muito provavelmente porque a proteína também tem um custo energético maior no processo de digestão, de absorção, e também porque eles pouparam a própria massa magra. Depois, se você puder me mandar, você lembra o autor desse artigo? Ai, não lembro. Faz quase um ano que eu li já. Ah, já faz tempo. Entendi. Geralmente, esse mesmo autor aqui, ó, Moore e colaboradores, ou aquele Kevin Tipton, eles que trabalham muito com a questão de experimentos, né, usando diferentes quantidades de proteína, enfim. Mas se você puder me mandar depois, até bacana para a gente ver se realmente é esse caso, né? Não tem como eu falar sem ter visto o artigo, mas existe sim essa recomendação. Esse artigo aqui que eu mostrei para vocês, ele é do Colégio Americano, e ele tem essa mesma recomendação, que você pode aumentar o consumo proteico
com exceções nesses casos de emagrecimento ou indivíduos mais idosos que têm uma suscetibilidade maior de perda de massa magra e assim por diante. Certo? Dúvidas? Em relação ao consumo de lipídios, recomenda-se, em média, 1 grama de lipídio por quilograma de peso corporal. Mas isso também varia, e geralmente nas proporções 10% monoinsaturado, 10% poliinsaturado e até 10% de gorduras saturadas. Só que, agora eu vou falar uma coisa para vocês, como experiência prática de 18 anos de atendimento. Quando a gente atende um indivíduo fisicamente ativo, não estou falando de um atleta, tá? Inicialmente, dependendo da condição que esse indivíduo se encontra, o que menos importa ali para a gente é o cálculo da dieta. Você precisa ajustar várias coisas com ele e depois calcular a dieta. Mas com atletas, a gente não pode ter esse mesmo comportamento. O atleta, ele precisa de um ajuste diferenciado. O atleta precisa de uma melhora, por menor que ela seja, talvez no atleta tenha um resultado bem bacana, tenha um resultado muito interessante. Então, quando a gente vê lá uma competição, um atleta de alto nível, a diferença do primeiro lugar para o segundo lugar, ela é mínima. E o que faz essa diferença existir, talvez é alguma coisa psicológica, talvez é alguma refeição que um fez de maneira adequada, a refeição pré-exercício, é uma reposição que foi feita, é uma coisa mínima. E isso faz com que ele conquiste o título, com que ele seja campeão, com que o nome dele fique famoso no mundo inteiro e assim por diante. E essas diferenças mínimas é que a gente precisa conseguir com a nutrição. A hidratação, ela, infelizmente, hoje não deu tempo de falar de hidratação, senão a gente ia demorar muito, mas dá para falar um dia só de hidratação, porque a gente precisa entender exatamente como fazer uma reposição num evento de curta duração, de longa duração, de média duração. Tudo isso existem recomendações de carboidratos. Eu vou mostrar para vocês aqui um material. Peraí, rapidinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver se eu acho aqui um material. Vocês estão vendo minha tela ou só a aula? Tá aparecendo só a tela do celular. Só a tela da aula? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e compartilhar de novo. Mas é porque... Peraí, só um segundo. Olha, acabei achando aqui as fotos das idosas do Projeto Creatina. Cada coisa, né? Ai. Nutrição, vamos ver. Ai. Acho que não vou conseguir achar aqui. Mas, olha, a boa notícia é que vários desses materiais a gente vai ter nas lâminas do Nutrição Esportiva. Na verdade, a maior parte desses materiais. Essas recomendações todas que eu falei para vocês já estão lá nas lâminas. A gente está terminando a confecção do pacote de nutrição esportiva e em breve vocês vão ter aí disponíveis e vai ter uma condição super especial para quem é aluno, tá? Deixa eu só... Não consigo, gente. Olha... Não tá aparecendo nem você, nem a sua câmera, nem você. Ô, gente do céu. Não dá para ver ninguém, nem assim, só dá para ver os quadradinhos do Teams e não dá para ver nem você. Verdade. E agora? Também Apareceu não? a tela do computador agora. Aparece o quê? Agora apareceu você. Agora apareceu eu? Então, Embaixo. gente, tá, eu não sei o que acontece, mas então só vamos... A minha aula também não tá vendo. Vamos ver aqui. Não. Agora gente, dá para ver você, Rê. dá para ver? Tá, eu só vou tentar colocar... Oi, tudo bem? Tô zoando. Eu só vou tentar colocar a aula aqui, só para a gente finalizar. Aqui, ó. Agora dá, né?
Eu não vou nem pôr no Isso. modo de apresentação. Eu sempre gostei de terminar minhas aulas falando alguma coisa assim. A gente não tem uma fórmula mágica, nunca é igual para um atleta, para outro. Quando você trabalha com atletas de várias equipes, tipo, de uma equipe, tem vários tipos de atletas na mesma equipe que tem o mesmo objetivo, mas um come de um jeito, outro come de outro, e você precisa considerar todos os aspectos. Só para vocês terem ideia, quando eu fui lá na concentração da seleção de hóquei sobre grama na Argentina, eles tinham uma fraqueza, um cansaço muito grande para treinar. Eles reclamavam o tempo todo. Depois da gente fazer várias investigações, assim, a gente viu que era um clima bem quente, úmido que estava em Buenos Aires, eles estavam com um problema de hidratação. Os atletas não estavam levando reposição suficiente. Quando eu cheguei lá, já estava todo mundo desidratado. Mas, enfim, existia um outro fator que depois a gente foi conversar com eles e eles acharam que era muita frescura, que estava sendo todo mundo muito rigoroso, porque eles ficavam com saudade da namorada, da mãe, da filha, e falavam no WhatsApp à noite, ficavam muito tempo falando no celular e dormiam muito tarde. E o que acontecia? Mudava todo o ciclo circadiano desses atletas. E aí, quando a gente pensa em questão de hormônios, em questão de disposição, então eu vou acordar, o cortisol vai liberar, eu vou ter o pico de cortisol, vou levantar da cama, vou ter energia suficiente. Quando você altera tudo isso, altera o seu ciclo circadiano e não tem uma rotina, o seu corpo fica totalmente bagunçado e tudo que você faz é mais difícil. Então, treinar é mais difícil, levantar da cama é mais difícil, e dormir, você não tem sono na hora que deita, fica totalmente bagunçada a sua rotina. E um atleta não pode ter isso. Um atleta tem que ter a rotina perfeita para ele poder, ele não pode errar em coisas bobas, entende? Então, o grande problema é que a gente não tem um controle de várias variáveis quando a gente fala de atleta de alto rendimento. Por isso que a gente precisa sempre olhar para o paciente, olhar para quem a gente está atendendo, em qualquer coisa que seja com atleta, seja com praticante de exercício, ou com paciente sedentário, qualquer pessoa que tem uma patologia que está ali na sua frente, saiba ouvir o paciente, veja o que ele tem para te falar, qual é a necessidade dele, e tente ir um pouco além. Tente identificar o que ele pode estar fazendo de errado, que você não conseguiu descobrir ainda. Como é que você pode ajudar ele? Claro, que tiver ao seu alcance, mas a gente precisa parar de querer coisas prontas, porque não tem fórmula mágica, não tem um suplemento que é perfeito para todo mundo. Creatina, hoje, infelizmente, não deu tempo de falar de suplemento, eu amo falar sobre creatina, trabalhei anos e anos com creatina, e creatina funciona muito, mas tem ali 30% da população que não responde à suplementação de creatina. Por quê? Não sei, porque Deus não quis, porque ela toma a creatina do mesmo jeito que ela toma, ela faz xixi e elimina. E não aumenta a saturação no músculo, então ela não tem um benefício. Ela gasta dinheiro à toa, ela tenta uma marca, ela tenta outra, ela tenta várias coisas. Nossa, mas por que para mim não funciona? Não sei. Indivíduos que já comem muita carne também não têm o mesmo potencial de benefício do que aquelas pessoas que comem pouca carne, ou os vegetarianos que se beneficiam muito de creatina. Não, mas creatina não posso tomar se eu sou vegetariano. Pode tomar o suplemento, a matéria-prima não vem de origem animal. A creatina, a matéria-prima dela, vocês podem ir buscar. Ela vem do giz, do carvão, ela não vem de nada de origem animal. Podem procurar isso, essa informação. Então, assim, as pessoas têm receio de suplementar quando são vegetarianos. Então, a gente consegue fazer maravilhas com suplementos, com uma boa prescrição, mas se você não olhar seu paciente, às vezes ele vai ter ali um problema crônico que você não sabe o que é e talvez é só uma desbiose intestinal. Gente, vamos... eu acho, assim, sabe, ao meu ver, é muito importante a gente parar de fazer tudo correndo e prestar mais atenção, dar mais valor. Muitas vezes a gente só quer atender para receber e não perde um pouco do tempo ali pensando no que realmente fazer com aquele indivíduo, com aquele paciente. Então, o conselho que eu dou para vocês é sempre tentar ter equilíbrio. Não existe uma fórmula mágica, você nunca vai prescrever a mesma coisa para todo mundo. Esqueça a dieta de dentro da gaveta. Trabalhe muito com o seu paciente, conversando com ele. E o feedback do seu paciente, você saber falar para ele, poxa vida, eu me enganei, eu
Igual eu falei para aquela minha paciente, olha, desculpa, eu falei para você fazer esteira e eu estava equivocada. O seu professor da academia está certo. E aí eu fui estudar aquilo e não parei até hoje, porque eu gosto demais dessa área. Então, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. A nutrição esportiva tem 1 milhão de coisas. As pessoas perguntam também muito sobre anabolizantes. Eu gosto bastante de falar sobre isso, apesar de ser algo que a gente não pode prescrever, mas você vai atender no seu consultório um indivíduo que é usuário de qualquer tipo de esteroide anabolizante e você vai ter que saber fazer a dieta para ele. Não foi você que prescreveu, ele está fazendo uso mediante uma prescrição médica. O que você vai falar para ele? Eu não atendo quem usa anabolizante, você não pode falar isso. Você vai ter que falar para ele, ok, eu vou calcular uma dieta para você mediante o que você está usando. E é isso. Você não vai poder interferir na prescrição do médico. Isso não condiz com a sua capacitação. Você não pode, você não está habilitado para isso. E se o médico prescreveu, tem algum motivo. Isso pode ser por uso fisiológico, ou pode ser por uso para tentar compensar o fisiológico, ou até mesmo para aumentar desempenho, alguma coisa assim. Tem alguns médicos que trabalham, sim, com isso, indo um pouco além dos limites, digamos assim, fisiológicos, né? Para tentar ter alguma vantagem ergogênica em relação a isso, a gente sabe. E tem gente que usa mesmo porque o amigo comprou, porque o amigo deu e a pessoa faz o uso sem ter cuidado nenhum. É bem comum, tá? E o que você vai fazer com esse paciente? Ai, fulano, olha, obrigado por ter vindo aqui, mas eu não vou te atender, eu não sei quanto de proteína eu passo para você. Se você passar 2 gramas de proteína por quilo de peso para o indivíduo que está usando anabolizante, ele está perdendo o tempo dele. E você também, que ele não vai ter resultado. Então, a gente precisa ter conhecimento para atender o paciente, a gente precisa saber, de fato, quem a gente está atendendo ali e aonde ele quer chegar. E sempre assim, com muita ética, até onde você pode ir, né? Tá? Eu já trabalhei com várias pessoas que usavam esteroides, usavam vários tipos de coisa, mas eu nunca interferi nesse tipo de prescrição, porque isso não tem nada a ver com a minha área de atuação. Dúvidas? Eu queria poder, sem receita de bolo, sem consulta, mas eu queria, assim, que você juntasse tudo isso, não para um atleta de alta performance, mas para uma pessoa comum que precisa fazer atividade física, precisa fazer musculação. Você colocou uma coisa que me deixou na dúvida, porque conforme aquele rapaz falou, uma pessoa que falou aí de um estudo, o que eu tenho ouvido ultimamente do próprio Guilherme Marquezini é de consumir mais proteína animal, Certo. verduras, legumes, ovos, queijo cozido. Mas, por outro lado, você disse que se consumir além do necessário, não vai ter serventia. Mas certo. se você faz musculação, tem serventia. Mas se você faz o quê? O azul, Você faz a Era um azul desse tamanho. E aí, eu falei assim, nossa, achei fofinho. A promoção ainda tá rolando? Falei, tá aí, pega outro pra gente, me dá esse azul. Tem bege, verde? Ó, quando a gente tem um indivíduo sedentário, a gente tem uma R$39,90, necessidade a promoção tá cada um 102. 0,8 a Ai, leva meu cartão amanhã pra você comprar. Não tô ouvindo. Seu áudio tá ligado. Mas aí você não sabe, eu posso comprar na loja online e trago o seu. Peraí, deixa eu ver se eu acho quem tá com o microfone Eu aberto. também aqui. Não sei. É Sidneia, tá? Com o microfone ligado. Não, mãe. Cecília. Ah, é a Sidneia. Desculpa. Sidneia, você consegue fechar o microfone pra gente... Será? Pronto. Aí. Então, assim, quando a gente tem um indivíduo sedentário, ele tem, em média, uma necessidade de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso significa, assim, a pessoa de 70 quilos, 70 gramas de proteína aproximadamente, tá? Quando a pessoa é fisicamente ativa, ela pode consumir até o dobro.
Então, de 1,5 grama até 2 gramas. Então, de 80, 90 gramas de proteína até 140 gramas de proteína. Mas Porque eu se falei... quiser perder peso? Oi? E se quiser perder peso? Se quiser perder peso, você pode aumentar até 2,5 gramas, 3 gramas por quilo de peso. Só que daí, isso precisa estar no cálculo total da sua dieta. Por exemplo, se eu tenho 200 gramas de proteína no dia, isso já me dá 800 calorias. Então, eu tenho que somar com os outros nutrientes para também não ter um excesso. O que eu falei que proteína demais não adianta, não vai me resolver. Por exemplo, se eu como numa mesma refeição, mais do que 30, 40 gramas de proteína, numa mesma refeição, num determinado horário, eu consumi 40 gramas de proteína, o meu corpo ele não tem capacidade de metabolizar tudo isso e eu acabo utilizando a proteína de maneira que ela não acaba sendo proteína. E quando a gente tem um consumo extremamente alto de proteína, isso acontece muito, Angelina, com o pessoal que usa suplemento em academia. Então, a pessoa pensa assim, vou tomar whey para treinar. Eu tomei, deu resultado, eu aumentei a massa magra, eu vou tomar o dobro. Eu vou tomar o triplo. Isso é muito comum. Com creatina, o pessoal também faz. 5 gramas por dia, eu vou tomar 10. Se com 5 gramas eu aumento meio quilo, eu vou tomar 10 para ver se eu aumento 1 quilo. Vou tomar. E essa proporção não existe quando a gente fala de suplemento, porque a gente tem uma dosagem ótima, que dá um mínimo de efeito colateral e o máximo de efeito. E se você começa a aumentar, você não tem uma resposta maior e pode ter efeitos colaterais. Na realidade, a gente tem que saber esse ajuste. Entendi. Obrigada. Então, o excesso de proteína, tá? Que no mundo de academia é bem comum. É o pessoal do frango com batata doce, que, aliás, não tem quase nada. Isso. Loucura. E não sei quantos ovos de uma vez. Exatamente. E geralmente ovo cru ainda, que tem problema daí de absorção de vitamina, né? Que a gente sabe também que acontece. A avidina, da clara, enfim. E vai explicar, porque daí tem a avidina, que é a proteína da clara do ovo, que vai impedir a absorção da vitamina. Não adianta. Vai continuar tomando ovo cru. São difíceis. Obrigada. Nada, imagina. Mais alguma dúvida? Oi, eu tenho uma dúvida. Oi, Tainara, pode falar. Então, tá parecendo um estudo de caso que eu vou te pedir, mas na verdade é uma paciente minha que ela quer emagrecimento e ganho e hipertrofia, né? Quer ganho de massa muscular e perder percentual de gordura. Aí eu fico meio confusa nas distribuições de macronutrientes, tanto de carboidrato quanto de proteína. Tá. Você olha para ela, você acha que ela é gordinha ou você acha que ela é magrinha? Eu fiz a avaliação nela, ela tem um percentual, tá dentro do recomendado de gordura, né? Não, Tá. ela só tá mal distribuída. Aí eu disse para ela, tá mal distribuída. Assim, quem olhar para ela, tipo, bater o olho nela, vai achar que ela é o quê? Gordinha ou magrinha? Magrinha. Magrinha, entendi. Então, ela muito provavelmente, ela tem uma estrutura, né? Tipo, que a gente fala falsa magra, né? Parece magrinha, mas o percentual de gordura talvez esteja um pouquinho alto, ou então tem gordura localizada numa determinada região. Essa pessoa, se você fizer... assim, na realidade, a gente não consegue fazer simultaneamente, de maneira eficiente, os dois trabalhos. Ou bem a gente otimiza o aumento da massa magra, ou bem a gente otimiza a oxidação de gordura. Porque são trabalhos distintos. Para eu fazer um aumento de massa, eu preciso consumir mais calorias do que eu gasto. E para eu oxidar gorduras, eu preciso ter um consumo um pouco reduzido. Agora, tem aquela maneira, tipo, por exemplo, o exemplo que o Renato deu, da gente poupar um pouco da utilização da nossa massa magra, aumentando o consumo proteico. Ok, mas eu não consigo ter eficiência nos dois processos ao mesmo tempo. Então, isso você, de cara, já tem que ser sincera com ela. Olha, fulana, não tem como a gente otimizar os dois processos ao mesmo tempo. Se você, eu vou falar por uma experiência minha agora de consultório, se você primeiro fizer ela emagrecer, perder a gordura, às vezes ela vai ficar tão magrinha que ela vai achar ruim.
Aí fala, nossa, agora ó, sumiu perna, sumiu bunda, sumiu tudo. Ela vai se incomodar. Ao passo que também, se você fizer ela aumentar a massa magra, para depois você poder trabalhar a questão da gordura, ela também pode se incomodar. Nossa, aumentou o peso na balança, não sei o quê. Então, isso, Tainara, vai muito da característica do paciente. Você tem que ver como que ela é, o que você acha que ela iria se sentir melhor, se ela conseguisse melhorar, perder a gordura que incomoda, porque também tem uma coisa, gordura localizada, por mais que você perde peso, mas a gordura localizada ela vai estar sempre localizada em maior proporção nessa região. Então, a pessoa, sei lá, tinha 60 quilos, agora ela tem 50. Mas a barriga dela, vamos supor que é na barriga e no braço. É na barriga. É na barriga. A barriga dela ainda vai ter uma proporção maior de gordura, que ela, mesmo estando magrinha, ela vai olhar e vai falar assim, olha o tamanho da minha barriga. Porque, proporcionalmente, ela tem mais gordura ali do que no resto do corpo. Então, como a proporção ela é diferente, muito diferente, ela se incomoda. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí, às vezes, você entra numa pilha aí de fazer ela emagrecer, e ela está emagrecendo, e ela vai falar assim, mas eu ainda estou gorda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, meu conselho, ajusta a dieta dela para ela não ganhar nem perder peso, só que uma alimentação saudável, uma boa proporção dos nutrientes, evitar consumo de alimentos industrializados, aumenta o aporte de vitaminas e minerais, né, consumo de vegetais, comida de verdade na alimentação dela, e com o treino e essa alimentação por um período mais prolongado, ela vai ficar muito satisfeita com os resultados. Só que aí também depende dela fazer um treinamento. Porque só a alimentação vai demorar muito para ela ter um resultado, ela não vai conseguir melhorar a massa magra dela. Então, ela vai começar agora, né? Ela está começando agora a academia e ela já vem uma alimentação boa. Por isso que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer com ela, né? É mais difícil ainda. Então, aí você precisa falar para ela, olha, você já se alimenta bem e você já tem uma rotina aí de treino. Você não está satisfeita com o resultado. Já que você é bem exigente, você precisa ser o mesmo jeito exigente na sua dieta. Você precisa fazer o que, tipo assim, pequenos ajustes vão fazer diferença para você. Então, ela precisa ter esse cuidado, porque uma pessoa que faz tudo errado, essa pessoa é muito fácil a gente atender. Porque uma coisinha que você muda, ela tem resultado, você fala, nossa, fantástico. Você não precisa nem fazer nada demais. Agora, essa pessoa ela é a mais chata de atender. Então, você tem que explicar para ela que, como ela está sendo bem exigente, você também precisa ser exigente com ela. Verdade. Aí eu fiquei em dúvida também, se primeiro a gente fazia uma estratégia para ganho de massa muscular, que daí a gente dá um aporte a mais de calorias, ou primeiro a gente fazia o emagrecimento. Mas como ela já vem com uma alimentação boa, e eu pelo recordatório que ela me disse que come, eu achei que não tem como diminuir tanto calorias assim. Então, tenta aumentar a proteína da dieta dela, se certifique que ela está enfatizando os treinos e veja se dá para colocar algum tipo de suplemento proteico antes dela dormir, para tentar melhorar a questão do catabolismo no momento do sono, uma proteína de mais lenta liberação, alguma coisa nesse sentido. Ótimo. Obrigada. Nada, imagina. Tem mais alguém que quer perguntar? Rê. Oi, Cá. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Aproveitando e pegando embalo aí já desse papo, justamente da questão do emagrecimento e da hipertrofia junto, né? Eu também concordo com você. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, de trabalhar com os dois objetivos, porque não é impossível, mas a gente sabe que não é fácil. Sabe quem consegue muito aumentar músculo e perder gordura? O pessoal dos anabolizantes, mas não é. Justamente. Eu tenho um paciente que ele usa anabolizante, então é diferente dos outros. A resposta é bem diferente. É muito diferente. Então, assim, para um indivíduo comum, digamos assim, eu sempre explico isso. Por isso que a minha consulta ela dura em torno de 1h30, 2 horas, porque eu preparo todo o material com a ajuda das tuas lâminas para explicar e ensinar para o meu paciente ele entender aquilo ali, porque, tipo, tem gente que chega para mim, a maioria não foi para nutricionista ainda, mas os outros que foram, sempre fala, eu não recebo atenção, isso aí que tu tá passando eu nunca vi, eu não sabia que era desse jeito. Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que ter, entre aspas,
ser um professor para o aluno e mostrar para ele realmente o porquê daquilo ali e o porquê de não daquilo ali. Sim. E é justamente esse ponto que foi o que você falou. Primeiro, a gente deve trabalhar, acredito eu, né? Vai depender, claro, de cada paciente. Mas a grande maioria a gente inicia, claro, com a perca de peso. Eu inicio com a reeducação alimentar. Principalmente para o paciente, como é que eu posso dizer? Começar a gostar. Não adianta a gente começar com dieta que ele não vai seguir, né? Uma hora não colocar uma regra, né? Justamente. Eu inicio com a reeducação e depois disso eu parto para as minhas estratégias, claro que dependendo de cada paciente. Aí, depois disso eu começo com uma perca de peso. Quando ele vai realmente atingindo o que queria ou próximo àquilo, eu vou contornando e melhorando aquele cardápio para chegar ao ponto da gente conseguir manter os dois. Ou trabalhar com os dois, ou já partir só para hipertrofia, dependendo também do que o paciente, de onde o paciente chegou, né? Sim, sim. E tem que tomar cuidado que depende da maneira como você começa a trabalhar essa hipertrofia, ele já fala assim, principalmente mulher, né? Ai, meu Deus, mas estou sentindo que não está ficando bom. Porque ela vai ter naquela característica que não é de definição, ela vai ter no aumento de volume também. Não adianta pensar, nossa, vai começar a treinar, vai aumentar um monte de volume. Quem dera se fosse tão fácil assim para aumentar a massa magra, tá? É que daí a pessoa verdade, não é da noite pro dia, né? Então, tá comendo desajustado, não tá controlando o que tá comendo, e aí dá uma leve inchadinha, né? Se tá treinando, fazendo musculação, estimulando o anabolismo e tá comendo meio descontrolado, acaba que sobe aí na balança 3, 4 quilinhos de uma hora para outra. Mas não quer dizer que a pessoa aumentou o músculo, né? Então... Isso, justamente. É por isso que eu acho fundamental a avaliação física. A gente tem que trabalhar com a avaliação física também, dependendo de como está o paciente, mais constante. Geralmente, eu faço todo o retorno. Eu faço uma nova avaliação física. Você tem que ter alguma maneira de avaliar. Tem gente que fala assim, ó, qual que é a melhor avaliação? A que você tem ali disponível. Só que você tem que usar sempre a mesma, para comparar no momento inicial, para comparar quando a pessoa volta, para comparar o que quer que seja a sua avaliação. Não adianta um dia você faz bioimpedância, outro dia você faz dobras, outro dia você manda fazer DEXA, outro dia você vai... E aí você não vai conseguir saber o que está acontecendo com o seu paciente. Isso, eu gosto de trabalhar com as duas principais, são meu forte. É a antropométrica e a de fotos. Ou seja, eu sempre acompanho meus pacientes com foto. Foto e outro detalhe. Você tem as medidas, os perímetros, e daí você faz as imagens. Bacana, aí você consegue ter um comparativo. Aí você tem que ter todo um padrão. Então, a padronização de avaliações ela é muito importante. Uma boa avaliação, você tem... Primeiro de tudo é padronização. Você tem que conseguir reproduzir a sua própria medida. Isso mesmo. Dá trabalho, mas a gente consegue. Sabe que tem um artigo que fala que um bom avaliador de dobras, por exemplo, ele só é considerado um avaliador realmente experiente depois que ele faz mais de 1000 avaliações. Imagina. Eu não sei quantas eu fiz, já fiz um bocado aí nos projetos da UEL, já fiz bastante avaliação, mas não sei quantas. Não acredito que eu não cheguei a 1000, não, mas assim, eu perdi as contas na época do estágio da faculdade. Então, esses momentos a gente aprende bastante, né? Com certeza. Justamente. Mas, gente, assim, não tem uma regra, vocês estão vendo? É uma coisa que é muito particular, depende muito do objetivo do que a paciente quer. Ela quer as duas coisas, mas ok, como é que ela é essa paciente? Se você fizer uma coisa, ela vai se incomodar, o que ela vai ficar mais satisfeita? Você tem que saber como conseguir chegar mais próximo do objetivo dela. Porque também não adianta, ela quer uma coisa impossível, ok, o que você vai fazer primeiro? E deixa sempre isso muito bem claro, né? Isso, é só mais uma coisinha que eu ia falar, que eu estou esquecendo. Eu acho que um ponto principal da gente deixar bem claro para o paciente da gente é que ele não chegou naquele peso em 1, 2, 3 meses. Muito tempo para aquilo, então ele vai se identificar. Justamente, ele vai... Você olha assim, pessoal, se olha no espelho ou tenta fazer uma retrospectiva de como está sendo a tua vida nos últimos anos. Faz quanto tempo que tu tá nesse peso? Faz quanto tempo que tu tá nessa alimentação? E esse sedentarismo? Então, não tem como a gente contornar isso em 15 dias, em 30 dias, em 2 meses. E é muito tentador a hora que vem
um medicamento, alguma coisa, uma coisa emagrecedora, isso é muito tentador, né? E daí o resultado é aquela murchada rápida que a pessoa dá, fala, nossa, perdi 5 quilos. E é tudo fantasia, na verdade. Mas tá ótimo, Cá. Obrigada, viu? Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Eu acho, não? Gente, nós Eu vamos tenho mais finalizando. uma. Então, ó, só falar uma coisa para vocês. Tem uma lâmina que eu fiz para vocês. Vocês vão me mandar uma mensaginha lá no Instagram, quem está assistindo essa aula, tá? Então, vocês vão mandar lá no story, qualquer story lá, inbox, clica em algum story que está lá e manda a mensaginha. Pode escrever alguma coisa assim, Renata, quero minha lâmina. E a gente vai colocar uma palavrinha lá, chave, que vocês vão ter que falar, que vai ser uma palavrinha não, a gente vai colocar uma frase. Vai ser assim, eu quero emagrecer e hipertrofiar. Tá? Quem colocar isso, daí eu mando o link da plataforma para vocês baixarem a lâmina para você. É só uma brincadeira, mas porque quem está aqui, alguém escreve no direct para mim, quero emagrecer e hipertrofiar. É essa frase que vocês têm que escrever em qualquer story meu lá e a partir de amanhã eu começo a mandar a lâmina para vocês, tá? Ô, Renata. Oi. Não briga comigo, não. Angelina. Não faz ajoelhar no milho, não? Não. Oi? Não me faz ajoelhar no milho, não? Eu mando para você, Angelina, pode deixar. Não. Como é que entra nos stories, minha filha? Não, eu te mando, ó. Eu sou terrível. Pede para escrever no direct, porque os stories saem, daí a gente acaba perdendo a conversa. Mas a hora que manda no story, amiga, ele fica no direct. Eu não acho nenhum nem outro. Pode ser. Tanto faz, então, no direct ou no stories, então. Ele fica lá dentro, entendeu? Ele vai parar no direct a hora que você escreve no story. Manda para mim esse passo a passo, pelo amor de Deus. Pode deixar. Eu vou mandar para você daí já o link, você clica para baixar na sua plataforma. Gente, só para Angelina que tem essa regalia, hein? Obrigada, querida. Obrigada. Imagina. Mais alguém, alguma dúvida? Renata, só uma dica para ti. Oi, Tainara, pode falar. Para tu colocar nas tuas lâminas sobre hormônios e também os exercícios, que também interferem bastante, né? Sim. Ó, eu acho que vocês vão gostar da coleção de nutrição esportiva, hein? Tem bastante coisa, assim, nesse sentido que talvez na nutrição a gente tem uma certa deficiência, na coleção a gente tem todo o protocolo ali, todas as recomendações, eu acho que vocês vão gostar. Porque na faculdade a gente não aprendeu praticamente quase nada de hormônios. E, ó, de verdade, vai estar um preço bem legal para quem já tem alguma coleção. Podem esperar. Porque tem bastante pessoas que perguntam, principalmente do anti, né? Que as mulheres que tomam anti para ver como é que vai o acúmulo de gordura, para ganho de massa muscular. Entendi. E eu nunca sei responder. Entendi. Tá. E fiquem bem à vontade também para mandar questões lá, tá? Qualquer coisa, a gente tem a participação da Angelina, que também já me ajuda aí com a questão de hormônios, hein, Angelina? Não. Não me comprometa. Eu posso até estudar, mas não me comprometa. Tá bom, mas então só discussões assim que já tá ótimo. Tá bom. Ai, então tá bom, gente. Muito obrigada, tá? Obrigado por terem aguardado até agora e é sempre muito bacana conversar com vocês, poder estar aqui presente com vocês, tá? Deixa eu abrir a... Tchau. Obrigada, Renata. Até a próxima. Obrigada, Andréia. Adorei te conhecer, viu? A Ana sumiu hoje, hein? Tô sentindo falta da Ana. Eu não sei se ela estava aí, não sei. Oi. Já te vi, Naime. Eu já te vi em outras, né? Outras aulas, é verdade. Isso mesmo. Tudo bem? Eu lembrei de você. Que legal. Bacana, gente. Obrigada, tá? Boa noite para vocês. E a gente vai conversando lá pelo Instagram, tá? Mandem lá para pegar a lâmina. Combinado? Tá. Tchau. Tchau. Boa noite.